Fala rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Rogério Lacerda, mais um vídeo para você nesse canal e hoje eu quero falar de um disco que para mim é um dos melhores discos que eu já ouvi na minha vida, um dos discos mais completos, inclusive de uma das minhas bandas favoritas. Eles começaram ali no final dos anos 60, né? Lançaram dois discos que a crítica, né? Apesar de serem bons discos, a crítica não torceu um pouco o nariz, inclusive a Rolling Stones. Mas o terceiro disco eles lançaram uma música chamada July Morning, o disco Look at Yourself. Você já sabe da banda que eu estou falando, Uriah Heep, em 1971. Essa música chamou a atenção de todo mundo, inclusive a própria música Look at Yourself, faixa título desse disco de 1971, fez o maior sucesso, e ali já com aquela formação bacana, né? Não a do disco que eu quero falar, mas já com o Ken Hensley na formação, que o cara chegou para mudar o som da banda de forma definitiva. E engraçado que essa banda tá aí até hoje, o tempo passa, o tempo voa, e o Uriah Heep continua numa boa, os caras estão gravando até hoje aí, hoje uma formação também bem estável aí, com ele, o membro fundador, Mick Box, até hoje. E a gente está falando, é claro, do disco de 1972 chamado Demons and Wizards. É um descasso, cara. Eu lembro, há 30 anos atrás, ou mais de 30 anos atrás, um amigo meu, Sérgio Ricardo, mais uma vez, grande saxofonista, tem tempo que eu não vejo, já falei dele nesse canal. Ele me emprestou esse disco, cara, em vinil. Eu cheguei em casa, botei para ouvir, cara. Que audição foi aquela? Eu fiquei desesperado, cara. O som espetacular com aqueles teclados do Ken Hensley maravilhosos, a voz do David Byron. Eu nunca tinha ouvido falar daquela banda, e foi realmente uma surpresa espetacular. E é um descasso. Ele, no Reino Unido, ele ficou em 20º lugar, nos Estados Unidos ele ficou em 23º lugar nas paradas, na Finlândia ele ficou no primeiro lugar e ficou 14 semanas na parada musical. Tá aí um disco que realmente chegou para ficar e para arrebentar, um dos discos mais clássicos dessa banda. Inclusive a Rolling Stones agora veio, claro, de forma definitiva, colocá-los no panteão ali das grandes bandas emergentes ali do final de 60 e anos 70. E aquela formação que você sabe ali tem o Mick Box na guitarra, o Ken Hensley nos teclados, Lickers Lake no seu primeiro disco na banda, na bateria. Tem também como é que é o nome do cara? É o Mark Clark. Ele começou a gravar com a banda, mas ele teve um colapso nervoso, baixista. Ele teve um colapso nervoso e teve que abandonar a banda. Aí entrou o Gary Thain, baixista da mais alta qualidade, agora fechando aí esse disco espetacular. E engraçado que todos eles cantam, né? Inclusive aquela música Paradise, que é um musicaço, ela é cantada tanto pelo David Byron como pelo Ken Hensley. E outra coisa que eu falar, o Ken Hensley, hein, cara, eu tenho a discografia do cara, ele que nos deixou, a discografia do cara também é espetacular, hein? E foi um álbum que realmente ele influenciou muita gente, cara. O nosso querido Hansi Kusch junto com John Schaefer, eles lançaram um projeto com o nome do disco, né? Demons and Wizards, que tá aí também, já eu acho que são o segundo ou terceiro disco inspirados nesse som. A capa desse disco, ela foi desenhada pelo Roger Dean, que você conhece aí do Asia, do Yes, grande desenhista. Algumas versões são em gatefold, né? A capa da frente pelo Roger Dean, dentro fotos da banda e algumas anotações do Ken Hensley, que ali é um compositor majoritário do disco, e tem faixas espetaculares. The Wizard é uma música extraordinária. Que música, cara, tu escuta essa música, tu fica extasiado. Inclusive tem a versão do Blind Guardian dessa música, muito legal. Tem Traveler in Time, Is Living, que também virou single, além do The Wizard. Is Living também virou single. Tem a música chamada Poet's Justice, maravilhosa. A grandiosa Circle of Hands, cara, que composição é essa do Ken Hensley?
é uma das minhas músicas favoritas de todos os tempos, a Circle of Hands. Inclusive esse lado A aí, irretocável do disco, um lado A espetacular, só tem musicão. Inclusive tem uma frase nessa música Circle of Hands que eu acho muito interessante. Today is only yesterday's tomorrow. Hoje é só ontem e amanhã. Cara, que frase interessante, musicaço, musicaço. Circle of Hands. No vinil, do lado B, a gente tem a música Rainbow Demon, que é um musicão, cara, tem uma pesadona, muito bacana. All My Life, Paradise e The Spell. Cara, a dobradinha Paradise e The Spell, em alguns discos elas são separadas, né? Algumas edições elas são uma faixa só, Paradise / The Spell. Cara, eu prefiro ouvir assim, cara, essa faixa é maravilhosa, Paradise, cara, ela é fantástica, cara, e quando ela emenda em The Spell, que tem todas aquelas variações progressivas, o que eu considero um álbum neoprogressivo, eu acho fantástico, cara, aquela parte que ela dá aquela parada no ritmo e fica só no piano, cara, do Ken Hasley ali arrebentando, aí entra o David Byron fazendo aquela melodia maravilhosa em The Spell, uma das melhores músicas de todos os tempos, na minha opinião. Cara, um disco fantástico do Uriah Heep, um disco para ninguém botar defeito, cara. Se eu de repente fizer uma lista aí dos 50 melhores álbuns de todos os tempos, ele com certeza está no meio. É muita música, muito disco, que a gente não pode pegar e simplesmente botar em primeiro e segundo lugar. Eu vou dizer para você, eu tenho um carinho enorme por esse disco de 1972, Demons and Wizards, do Uriah Heep. Daí, se você nunca ouviu esse disco, corre atrás para ouvir, é sensacional. Tem uma curiosidade, cara, o Lickers Lake, ele foi baterista do Ozzy Osbourne, né? E ele disse que na época que ele foi baterista ali do Ozzy, o Randy Rhoads, falecido Randy Rhoads, que tu conhece muito bem, grande guitarrista que, né, nos deixou já faz muito tempo, ele era tão fã desse disco aí do Uriah Heep que os riffs da Diary of Madman, aquela música do Ozzy Osbourne do disco com o mesmo nome, né, foi totalmente inspirada no som do disco Demon and Wizard, segundo Lickers Lake relata numa entrevista que o Randy Rhoads se baseou no som do Uriah Heep no Demons and Wizards para fazer o riff de Diary of a Madman do Ozzy Osbourne. Aí para você, mais essa curiosidade bacana dessa banda que eu adoro, gosto muito, e você com certeza vai gostar. Se não ouviu, ouça, porque você não pode passar por essa vida sem ouvir esse disco fantástico. Valeu, galera, vídeo bacana aí para você, dá aquele like, faça a sua inscrição, comente, compartilhe o vídeo, dá aquela força aí pro canal. Valeu, até o próximo vídeo.